Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Sábado, Bola com Elas. Mais uma semana em que vamos falar um bocadinho do Mundial de Clubes, o adeus das equipas portuguesas, também do arranque do Europeu de Futebol Feminino e ainda de tudo o que se passar fora de campo nesta semana. Eu sou a Anabela Ferreira, sou do Benfica e tenho um lugar especial no meu coração para o Tondela. Olá, eu sou a Débora Lourenço, sou do Sporting e esta semana foi a mais triste da época para mim, não é? Porque perdemos no futsal, nossa grande vitória de sempre. Estamos a trocar um bocadinho o panorama com o futebol, pronto. Com os outros desportos. Com os outros desportos, sim. E eu sou a Gabriela Ângelo e sou do Futebol Clube do Porto, mas com um soft spot para o Sporting. Enfim. Sei que ficamos sempre aqui juntinhos. É isso. Nada a dizer, sem comentários. Bem, começamos talvez pela despedida do Benfica do Mundial de Clubes, terminando assim a época de competições oficiais para as principais equipas, não é? do campeonato. E o Benfica foi, na semana passada, um bocadinho o exemplo do que foi o Benfica ao longo da época, pelo menos na era Bruno Lage, que é capaz do melhor e do pior em poucos dias. Não vou dizer que, quer dizer, o Benfica também não jogou com uma equipa qualquer, era o Chelsea, e embora todos os jornais tivessem estado a vaticinar que o Benfica tinha ficado no lado bom do sorteio, que não ia apanhar tubarões até ao fim, eu não sei como é que fizeram essas contas e o que é que eles consideram tubarões, mas eu vi ali alguns jogos possivelmente difíceis, mesmo que o Benfica tivesse passado agora ao Chelsea e a seguir jogasse com o Palmeiras, que teoricamente seria mais simples, não evitava tubarões, não é? Na verdade. Mas pronto, foi bonito, ganhámos a Bayern, primeira vitória de sempre. É certo que não era o Bayern isso é o que se diz sempre, não é? Nós podíamos não ter ganho na mesma, não é? Não, e eles quisessem tinham feito mais. É isso? Isso é sempre a mesma conversa, não é? Sim. Não é o melhor Barcelona, não é o melhor Real Madrid, certo? Mas então, mas porquê que... Mas é um jogo e as equipas apresentam-se como acham claro. Que têm que se apresentar para fazer o seu jogo, não é? E foi bom, deu moral. Depois foi chato, foi não aguentarmos essa onda contra o Chelsea, mas pronto. Mas também ainda fomos empatar quando já ninguém acreditava, se calhar que era possível. Não se percebe aquelas interrupções de jogo, não é? Quase uma tempestade. Acho que é mesmo uma lei federal que a partir do momento em que há um aviso para X quilómetros à volta de onde está a decorrer o evento desportivo, não tem que ser só o futebol. Sim, porque eles no beisebol fazem muito exatamente, isso. É por lei, tem mesmo que suspender. Só que para o ano vamos ter lá o Mundial, não é? Pois, eu nem quero imaginar como é que vai ser, não é? Sim. Vamos suspender todos os jogos. Ter jogos parados 2-3 horas... Eles na Suécia jogam com neve, na Inglaterra também, e jogam com chuva, por amor de Deus. E ainda por cima o jogo do Benfica estava a 5 minutos do fim. Sim, mais valia terem dito, olha, acaba-se aqui, acaba mais cedo, lamentamos. Ou não dava muito de prolongamento, não é? Quer dizer, esperava um bocadinho, a tempestade também não ia começar logo. Sim, não era uma tempestade, não era tipo o nível de tufão. Sim, não ia voar tudo. Os jogadores não iam pelo ar, não é? Mas eu sei por acaso só vi a primeira parte do jogo com o Chelsea e foi muito fraquinha, não é? Foi. Depois... Eu também só vi a primeira parte e foi fraquinha. A equipa estava se calhar também cansada, a pensar que vamos bem para casa descansar, qualquer dia saímos daqui e vamos diretamente para a Supertaça. E também faz falta agora temos o mesmo tempo que os rivais para preparar a próxima época e para pensar no mercado e pôr toda a gente a pensar no mercado, não é? Os que já não querem jogar. Os que já não querem jogar também, não é? Para jogar. Para saber com que equipa se conta para o ano. Mas estamos a falar de Carreras, que eu até já disse aqui que podia ser o meu fora de campo e até posso avançar para lá, que era o Carreras parece que não quis jogar, porque já está no Real Madrid e não quer agora. Imaginemos que se lesionava o homem. Pois agora, os 35 milhões iam pelo cano abaixo. Sim, mas é isso. Mas, quer dizer, o Benfica vai vender por o que o Record dizia hoje é que o Real Madrid quer dar entre 30 e 35 milhões. E não sobe mais. O Benfica tem uma cláusula de 50. Portanto, que sentido faz também? Ele está com esta birra, se calhar, não avançando muito, mas se calhar vai ter o mesmo problema que o Gyökeres, não é? Faz a birra e desfaz. Não sei porque o Benfica vai vender por menos. Sim, quer não dizer, precisa dele. Ele tem sido fundamental. Ele tem sido fundamental, mas às tantas, muitas vezes as cláusulas não são batidas, não é? Sim, mas o Benfica são tem grandes negócios sempre, não é? São aquelas
cláusulas que são postas e depois se calhar até pode ir pelos 35 milhões e ao fim dos objetivos todos ir dar aos 50. Acreditando que pode chegar a alguns desses objetivos. Sim, no Real Madrid não é assim tão difícil chegar a objetivos, a não ser que ele tenha objetivos de golos, por exemplo, para ele pode não fazer sentido, não é? Claro. Por exemplo, ainda agora com o João Neves, a questão de ganhar a Liga dos Campeões provavelmente será de objetivo. competições, não é? De presenças em competições. Estando no Real Madrid não é assim tão difícil. Tão descabido, não é? Sim. É isso, mas o meu fora de campo, como é óbvio, não era exatamente sobre ele ter feito birra e não ter querido jogar, não é? Era porque ele estava com um cabelo, uma coisa, todo vaporoso. Aquele homem claramente não estava pronto para jogar, porque ele tinha o cabelo cheio de ondinhas, todo seco, todo brilhante, não era aquele cabelo assim liso e lambido que ele costuma usar, mas o mesmo risco em cima da orelha, não é? Nem é um penteado, bem, não é um penteado muito comum para ninguém, mas não é um penteado muito de espanhóis. Não é? Os espanhóis normalmente são mais... Aquilo é uma bob, aquilo é literalmente um bob. Eu acho, como tendo, pronto, é só um achismo, não é? Como ele é muito magrinho e tem a cara muito magrinha, aquilo é uma maneira de dar mas mais podia fazer um corte, podia cara. fazer assim um escadeado, assim uma coisa, agora aquilo é reto. Não, mas estava com ondas desta vez. É reto quando ele joga, que está assim com aquele ar assim muito lambido e escorrido, molhado. Mas ontem não, estava com belas ondinhas. Estava ali com um ar cheio de volume, de quem secou o cabelo virado para baixo e depois se levantou. Devia ter metido rolinhos como as velhas. Sim, não seria estava... muito mais engraçado. Era melhor. Mas pronto, ele também se despediu do Di Maria, que acaba agora... Com muitas lágrimas. Com muitas lágrimas. E ele disse que era um herói. E por isso é que eu vi, né, nestas fotos dele agarradinho ao Di Maria. Sim, o Di Maria que já não podia jogar mais, não tenho certeza se esta era a última, mas acho que era mesmo o último jogo que ele podia jogar pelo Benfica, mesmo que o Benfica... porque era até 30 de junho que ele tinha, mesmo que o Benfica continuasse, ele não podia jogar mais, então pensaram, olha, se calhar acabamos com isto já aqui. E ele marcou um golo e foi o golo 500 do Sim. Di Maria, portanto foi um bom marco para ele para chegar. Entretanto, a mulher também se despediu do Benfica, de Lisboa, de Portugal. Deixou as mensagens no Instagram, que ela também nas redes sociais, é muito ativa. Mudou logo já a equipa toda com o equipamento do Rosário, a dizer agora estamos aqui felizes. Nem vai ter já férias. Viram outra página. Sim, ele nem vai ter férias, vai já para lá e pronto. Já vai lá, já tem lá parceria remunerada e tudo. Portanto, já é uma coisa mesmo oficial e em força. E até o Luizão foi comentar essa publicação dizendo, vou ver se encontro aqui as minhas notas, que desfruta, irmão, amo-te e ver-te crescer é uma honra. Ora, eu sei, nós estamos a crescer até morrer, mas quer dizer, o Di Maria já não tem nada a provar, não é? Crescer no Rosário agora é mais só, pronto, seria se calhar mais ver-te fechar este ciclo. Sim, mas deve ser aquilo do vi-te crescer, não é? Tipo, ver-te crescer, acompanhar o teu crescimento todo e agora esta tua pré-reforma foi uma honra, não é? Portanto, mas sim, vai correr bem e esperemos que ele tenha essa alegria que ele tanto queria de voltar à sua terra sem problemas de segurança. Muitas questões, não é? Esperemos que corra bem. Tudo bem, sim. Quanto mais longe também, olha. Também não era Estava a ver muito diplomático aqui. Um jogador que criasse tantos problemas. Não é só o dentro de campo, não é? Não sou grande fã da personagem em si. Olha, uma personagem que eu também não sou grande fã e que também corre risco de estar cada vez mais longe de Portugal é o Jóqueres, não é, Débora? Pois, não sei se queríamos ir ao... Sim, que a forma como tu preferires pronunciar. Sim. Se não formos ao Porto do seu treinador, podemos ir ao Sporting. Não há muito mais coisas. Assim, a semana passada eu não estava cá. E nós falámos de Porto. E eu, como antiga adepta do Anselmi, mudei de opinião. E concordo com o Torres. E ele, de facto, não é o melhor treinador para o Porto. E é desta. Agora é que vai ser. É o Fariola que vai ser. Bem, há aqui o Vilas Boas tem um tipo. Tem que ser morenos e novinhos, com nomes meio italianos, não é? Porque o Anselmi também é um bocadinho ali a roçar ao italiano. E agora entra o Francesco Fariola. Mas ele tem um mais reputação, porque ele veio do Ajax. Apesar de ter perdido o título, até não teve mal. Ele perdeu o título, mas depois de uma recuperação. Sim. Quer dizer, ninguém lhe cobraria o título, mas depois ele efetivamente ficou
Quase. Ficou à frente, ainda teve, Ainda teve uns 6 ou 7 pontos à frente e depois sim. perdeu essa vantagem. Pois, eu não sei se a questão do Porto é a mudança de treinador, também falámos disso a semana Acho que é a passada. mudança de jogadores. Sim, mas eu acho que se calhar já chegámos àquela fase em que a estrutura se calhar estava esgotada, os jogadores não acreditavam no treinador que não conseguia passar as ideias e, portanto, por muito boas que fossem as ideias e por muita vontade que o Anselmi tivesse, se calhar já não havia ali animicamente volta a dar, não é? Não sei só se tiver um discurso se calhar muito diferente e conseguir puxá-los mais para si. Eu espero que tenha garra. Agora vamos lá. Mas o Anselmi no início também parecia ser cheio de garra, sim, não é? Sim, até vinha cheio de vontade. Sim. Tudo. É isso. Eu acho que há muitas coisas lá dentro. Sim, também o Vilas Boas também não pode ser presidente-treinador. Também já agora vai lá ele e olha, pode ser que consiga solucionar. Eu acho que era o que muita gente achava quando viu o Anselmi chegar, pensou, pronto, é um miúdo, e depois o Vilas Boas vai lá e manda. E às tantas pode ter sido esse o problema, não é? Mas pronto, mas até é uma grande coelho da cartola que o Vilas Boas tira, porque não tem que pagar nada pelo Farioli, não é? Que saiu a custo zero. Porque já tem que pagar pelo Anselmi. E porque vai ter que pagar 4 milhões, vai ter que pagar 4 milhões ao Anselmi, não é? Sim. E portanto... Mas ainda não foi mesmo oficializado, não é? Não, porque parece que o Porto só, em teoria, poderia fechar hoje o acordo por causa do exercício financeiro, para que esta despesa não fique neste ano desportivo, fique no próximo. É isso. É muito pouco a entrar e tudo a sair. Eu, como qualquer português médio, percebo bem estas contas, que é deixa-me lá pagar só a luz amanhã, que já entra no orçamento do próximo mês. Sim, mas esperamos por novas notícias da parte do Porto. Espero bem que haja um bocado de competição. Sim, eu acho que vai haver aqui um bocado de limpeza de balneário também mais profunda no Porto, não é? Nem que seja que vão querer sair, outros que o Porto não vai querer, não é? Mesmo alguns estão emprestados e que o Porto não quer vê-los regressar. Mas estou feliz pelo Diogo Costa ficar. Vai ser E o Moura. Vai ser um ano bom para decorar o nome de jogadores novos para o Porto, parece. Completamente. E eu já no fim desta época estava assim. E atenção, eu acabei já de errar as minhas previsões para a época, que eu achava que iam começar todos, iam ser todos despedidos e acabou por não acontecer. Mas pronto, porque o Anselmi também se pôs a prometer, vamos ganhar um Mundial de Clubes. Sim. Depois não cumpriu, olha. Mas pronto, pelo menos tinha expectativas bem altas que não conseguiu concretizar. Espero que este pelo menos teve expectativas. Pelo menos teve. Já não foi tipo, vamos perder isto. Pelo menos foi tipo, vamos ganhar. Sim. E agora também têm mais tempo, não tendo a Supertaça, tem ali mais uma semana ainda com os outros, pode ser importante. Pronto. No dossiê Gyökeres. Estamos com complicações, não é? Como é que te sentes? Sim, eu sei que há muita gente que era muito apoiante do Bruno Carvalho e que por isso é muito contra o Varandas, e há uma facção dos adeptos do Sporting que continuam a ser muito vocais contra o Varandas, mas eu acho que está tudo bem. Porque realmente nós não sabemos o que é que foi acordado. E acho que fazer o acordo, se fez, não foi ótimo, não se devia ter feito. Mas o Varandas continua a dizer que ele pode sair por menos de 100 milhões. Sim. Agora, tal como ele disse no sábado ou ontem, já não tenho a certeza, também os clubes estão a desrespeitar o jogador que é o Gyökeres, valor não é? dele. É isso, tipo, se estás a oferecer 65 milhões, quer dizer, o Enzo Fernandes saiu por 120. Sim. O João Félix saiu por 120, não é? Acho que também tem que haver o bom senso de, deixar sair por menos, mas não é deixar fazer aqui uns saldos quando nós, lá está, mais novos. E foram mais novos, é verdade, mas com muito menos impacto. Mas depois isso também depende um bocado daquilo que nós também até já falámos aqui noutros episódios, com o momento das equipas e dos mercados, não é? E a posição dele neste momento para os clubes, para onde ele está disposto a ir, não está propriamente livre, só essa não é? questão de para onde ele está disposto a ir já é um problema do jogador, não do Varandas, não é? Sim. Se ele quer ir para aquele clube, para o Arsenal que pague, sim, não é? Exato. Tipo, se ele quer ir para a Premier League, se ele quer ir jogar Champions, já não ficam muitos clubes disponíveis. Sim. E portanto, ele... E com lugar dele para ele ponta de lança, não é? E quer dizer, ele arrisca-se a não ser titular durante muito tempo, sim. Não é? E tal, por outro lado, tal como o Varandas também disse, nós, graças a Deus, o Sporting está numa
altura que já não vivia há muito tempo, não é? Em que está bem e que também não precisamos ser assim tanto vender. Tal como ele disse, se ele ficar melhor. Estamos preparados para jogar com eles e somos uma equipa eu acho que o pior risco para o Sporting é mesmo ficar com um jogador contrariado que pode baixar no seu rendimento, o que depois acaba por ser mau para o Gyökeres também, Sim, porque depois nunca mais perde mais mercado. Claro. Mas pode haver aqui um momento de desfazamento entre a vontade dele e do clube, e ele acaba por ficar contrariado e não ser positivo para a imagem do jogador que se desgasta junto dos adeptos cá, não é? E para ele depois como mercado. Ainda assim, acho que foi na sexta-feira. Ainda assim fica a ganhar bem e o Sporting a gastar claro. um dinheirão para um jogador que depois pode não estar a render, não é? Sim, e na sexta-feira ouvi no programa do Record no Now, já não sei qual deles é que era, mas um jornalista dizia que o Sporting contrariado continua a ser melhor do que todos os outros jogadores da Liga, provavelmente. Portanto, quer dizer, se calhar... Não sei. O quão contrariado ele tem que estar, porque ele se quer sair vai ter que jogar bem, não é? Não, sim, só que ele vai ser a questão é, ele contrariado, não tem o mercado que quer, ele contrariado vai estar muito, porque eles aparentemente mandou mensagem ao Varandas a dizer que não voltava a Portugal. Pois, mas se calhar vai ter que voltar, não é? Portanto, contrariado, ele vai estar muito. Agora, resta saber. Ele também não pode não voltar porque ele pode ir para outros clubes, realmente, não é? Sim. Na Arábia deve haver quem pague por ele. Se ele quiser, não é? Sim, claro. Se ele quiser sair do Sporting, ele pode ir para onde ele quiser. E na verdade. Não vai para os clubes com o mesmo competitividade. Claro, eu agora já não. Mas tipo, a Juventus dava mais dinheiro por ele. Ele é que não quis, não é? Sim, é isso. Portanto, não ele é. Está com uma lista também. A questão é um bocado esta. seletiva. Se calhar, quando dizias há pouco, o João Félix ou o Enzo Fernandes foram vendidos por outros valores, porque eram clubes que precisavam do jogador. Sim. E aqui parece que é o jogador que precisa do clube. Sim, e na realidade nenhum desses clubes que pagou na altura esse valor cumpre os requisitos que o Gyökeres quer. Não é? Só cumpre o requisito do valor. Sim, porque não está a jogar a Champions. No caso do João Félix nem saiu para o Reino Unido, não é? Foi para a Espanha. Portanto, mesmo esses que pagam esses valores depois não cumprem os requisitos que ele quer. E, portanto, há aqui uma novela. Sim, quer dizer, eu acho que apesar dos clubes terem muito dinheiro, alguns deles, não é? Como se vê, também já não estão para arriscar a dar 100, porque ainda por cima Portugal agora habituou-se a vender os jogadores todos por 100 milhões. Qualquer coisinha, há um jogador que tem um jogo bom, vamos já pôr aqui uma cláusula de 100 milhões. E já não há clubes que estejam dispostos a dar 100 milhões por jogadores que eles não sabem o que é que vai ser. Sim. E quer dizer, eu aposto que o Chelsea está arrependido de ter o João Félix, não é? Sim, claro. Porque passa a vida a emprestá-lo e não tem lugar para ele na equipa. Portanto, para que comprou aquele jogador? Foi claramente uma questão de relações com os empresários, se calhar porque o empresário é bom e eles querem ter acesso a outros jogadores que aquele empresário tem. De vez em quando tem que levar com estes jogadores menos bons, arriscar, mas quer dizer... Sim, mas mesmo essa o margem City, não é muito por grande, exemplo, não é? tem imenso dinheiro, não é? Não lhes falta. Ainda agora o Pep Guardiola, acho que foi a semana passada, veio dizer que temos muitos jogadores e vamos ter que começar a dispensar, porque esta lógica de comprar jogadores e depois parece termos que é só para tirá-los do mercado, não é? Da concorrência. É isso, só para dizer que têm. Sim, e que não estão a jogar num rival, não é? Clube, sim. Quando o Mateus foi para lá, até se falava disso, não é? Que ele depois vai ser emprestado e o Pep Guardiola não vai saber onde é que ele está. Porque realmente ele, se calhar, tem jogadores que nem consegue acompanhar. E, portanto, se eles também já estão com essa lógica, também não vão estar a comprar um Gyökeres que tem 27 anos, não é? Fez 2 épicas fantásticas, é verdade, é um jogador fantástico, mas é uma competição para um lugar onde eles também têm pessoas muito boas. E portanto, não sei, se calhar isto agora foi um bocado de uma anarquia, porque eu há bocado disse o meu fora de campo e depois não dissemos mais nenhum, portanto daqui a bocado já repetimos os fora de campo, mas dado que estamos no Gyökeres ou Gyökeres, se calhar passamos para a frase da semana, porque é a mesma para toda a gente. Como diz o Varandas, ele só não sai se tiver o pior agente do mundo. Sim. E talvez seja. E talvez. E realmente eles não gostaram nada dessa frase, não é? Aliás, as mensagens que foram agora reveladas, acho que vem no seguimento, o agente é capaz de ter ficado um bocadinho melindrado, mas quer dizer, realmente... Não acho que pôr os pontos nos is. E realmente não acho que nesta história o Varandas seja quem está errado. Eu também acho que não. Eu acho que o Varandas está a sofrer de um problema de soberba na maneira como coloca o tema. Acho que
ele tem razão no ponto que é, nós não estamos com a corda na garganta e, portanto, não vendemos se não acharmos interessante. Sim. E ele tem contrato connosco, paciência. Sim. Acho que depois há formas de dizer as coisas. Não é? Sim, Mas às vezes... eu acho que ele sempre foi assim. Sim, Ele diz as coisas à maneira dele e depois, olha, quem sim, fica mas ofendido... ele também- rapaz, não venho agora com estes Mas ele meninos. também é aquela pessoa que diz que acerta em todos os treinadores do Sporting e Sim, até ver sim, acertou sim. em 1,5, mas pronto. Vamos ver. Mas sim, é isso. Eu acho que, claro, se calhar há formas como dizer, mas que também já está um impasse tão grande Sim, que as que ele coisas também se não forem ditas em público, Já não, já ninguém acredita resolve. nele, não Sim. é? Pronto. Sim. Portanto, também acho que foi uma tomada de posição da parte dele dizer aquilo. Se calhar não pensou dizer daquela forma, mas acho que foi ponderado em dizê-lo. E ele também disse que não tinha medo de jogadores contrariados, por isso. Aquilo foi uma sessão ali de Ele pensou assim, não tinha... perguntas e respostas com jornalistas que aquilo nunca mais acabava. Ele pensou, ainda bem que vocês estão aqui, que eu Sim, tenho uma eu coisa tenho muitas coisas para dizer. Ainda bem. A minha psicóloga disse que eu tenho que falar isto em público também agora. Sim. E pronto, até nós falámos sobre a semana passada sobre o casamento do Yulman, mas não tínhamos visto ainda as fotos todas, porque pois. como foi logo na segunda, esteve Entretanto, lá. já a mulher do A mulher do Frederico. Varanda esteve lá com o Gyökeres, não é? E pronto, depois entretanto vieram dizer porque ele é um cavalheiro, não tem nada a ver com ela, é uma coisa profissional e é com ele, portanto Mas também não devia ter nada a ver com o Varandas, tipo... Sim, ele mas tá ao só- mesmo tempo é isso, é tipo, não é preciso também chorar tanto, Sim. porque voltamos ao mesmo, o Gyökeres é que também está com uma lista de sítios para onde querer ir, Um bocado Sim, seletiva. muito reduzida. Sim, quer não é? dizer, alguém vendeu a ideia porque... que ele é o Ronaldo. Exatamente, Yeah. porque realmente ele é bom, ele foi preponderante para os 2 campeonatos do Sporting, Sim. é inegável, mas ele não foi o melhor marcador da Europa, não é? Já tivemos jogadores em Portugal, avançados em Portugal, que saíram porque foram os melhores da Europa, não é? Sim. Não, mas Portanto- ele só não ganha, ele tem mais golos do Mais que os golos, outros. só que não tem a tantos questão é pontos. os pontos. Sim. O Mbappé só passa à frente Porque vale mais. É isso, porque como vale porque ele tem mais 20 golos, acho eu, é quase 20 golos que o Mbappé. Só que realmente Ele é o melhor marcador em termos de números. de Agora, em números termos de só que depois como a valor, nossa liga não vale não o vale mesmo tanto, pontos sim. que as outras, foi ultrapassado. E realmente eu acho que ele é bom, mas é isso, é muitos poucos clubes para onde ele quer ir. E que precisam de um jogador como ele. Exato, não é? e que tenham vaga para alguém que não deixa de ser, apesar de... Já não é um jogador que se vai formar, não é? isso, É um não jogador deixa- já feito, que tem 27 anos e, portanto... Cada vez eles jogam até mais tarde, mas ao mesmo tempo ele tem 27 anos. Esta época E teve uma aquela. lesão. Sim, mas pronto, é isso. Teve pouco tempo fora, mas Sim, teve uma sim, pequena sim. lesão. Sim. Não se sabe muito bem. Se calhar. qual é que são, se pode, quais é que são os impactos que pode é ter no isso. futuro? Não sei se é por aí, se não, Sim. mas pronto. Lá está, eu estou com o Mas isso Varandas. resolve-se com o colagênio agora. Sim, Mas mas digamos que é... Pois é. Mas para mim é isso. Se ele ficar ótimo, Se ele for embora. se ele for embora, olha, teremos que arranjar. E isso também o Varandas disse, que estamos prontos para atacar. Eu também. Assim que ele sair, nós estamos prontos para atacar o mercado. Eu também quero ver. Por acaso até gostava que ele não saísse, só para ver se ele, contrariado, vai ser assim tão bom como a Débora tem fé que ele seja. Epá, eu acho que ele deve ter que ser bom, porque ele não vai Se ele parar quer de sair. jogar se quer sair e quer aumentar o valor dele. Agora, Pois, mas também tem se que calhar fazer um pode criar um ponto. bocado de tensão no balneário. Mas é isso, nós há uns gostamos desse tempos drama. ouvi alguém sugerir que ele, contrariado, podia marcar autogolos. Mas isso se calhar é um bocadinho mal para a sua carreira, não é? Sim. Portanto, Eu não me importava, gostava de ver, achava Contra o achava Benfica, interessante. especialmente. Achava ele interessante. lá a correr para o lado contrário. Mas tipo, o que é que ele vai fazer? O Yulman a ter que fazer Não, falta sobre ele. Não precisa correr para o lado contrário, aproveitar os cantos todos. E tipo, ups, a bola bateu-me. Sim, antes de, se calhar, estavas a falar de irmos ao fora de campo, Fora de mas se campo. calhar fazemos só menção ao feminino, não é? Sim, podemos fazer esta Antes menção. disso, sim. As nossas navegadoras já estão na Suíça, não é? Para participar no Campeonato Europeu de Futebol. E esta semana já temos a estreia contra a poderosíssima Espanha. Pois, a semana passada tivemos um jogo particular à segunda-feira com a Nigéria, que acabou 0-0. Portanto, agora contra a Espanha, Vamos ver. não sei muito bem o que é que nos presta ao futuro. A Espanha mas... temos aquela possibilidade da Aitana não jogar. Vamos jogar não é? porque ela foi hospitalizada. Ela teve alta já, mas é uma meningite viral, portanto Não a pode sua ir, participação na prova está em dúvida. Eu imagino que os primeiros jogos não é uma semana depois de um treinamento destes que se vai jogar. Se bem que, pronto, estamos a falar da melhor jogadora do mundo, sim. mas mesmo assim a Espanha também é a melhor equipa do mundo Sim. e Portugal não E não tem é um por ela. histórico feliz, não é?
2 derrotas, 4-2, 7-1, portanto... Se calhar vamos manter a tradição. É isso, não, é ser só um bocadinho melhor aos poucos. Continuarmos a ser, quer dizer, 4-2 não me deixa insatisfeita. É isso, um 7-1 realmente. Um 7-1 é mais... Mas nos últimos tempos o futebol feminino tem aumentado em Portugal e bem, e até... mesmo o número de pessoas que vão ao estádio, especialmente quando são jogos... São derbys ou... Sim, e mesmo a seleção, quando há pouco tempo ouvi uma entrevista da Jéssica, que ela dizia, porque há pouco tempo no Dragão tiveram 45 mil pessoas a ver a seleção feminina. Pois. E a Jéssica está a dizer que normalmente no Norte elas têm sempre mais adeptos, a seleção. Mas era bom que conseguíssemos espalhar isso, e realmente 45 mil pessoas já é muito bom. E pôr as equipas femininas a jogarem mais nos estádios principais. Sim. O Benfica faz mais isso. O Sporting este ano fez no derby. Sim, o Benfica e o Sporting têm equipas já de um bom nível, não é? O Porto, eu acho que está na 3ª divisão. Mas foi porque surgiu este ano, não é? Mas só o ter surgido já é um bom indicador para aumentar a... Até porque o Porto também não tem também não tem academias e não tem grandes escolinhas dos miúdos, por isso focam-se muito mais na equipa principal de homens, e foi bom ver a feminina. Este também foi o Euro que já tem mais bilhetes vendidos, já tem muitos jogos esgotados, e portanto eu acho que isto é um crescendo. A questão é que atrai um público diferente, não é? E é preciso perceber se é um público que está disposto a gastar o dinheiro que o público masculino ferranho das seleções gasta, não é? E está disposto. Mas a verdade é que pronto, é um jogo que está a crescer, e este ano as nossas navegadoras já levam as suas próprias chuteiras, já não precisam levar a dos homens emprestadas. Sim, e também menção nisso que está a crescer. No Sub-19 feminino chegámos às meias finais, perdemos a semana passada contra a França, portanto também significa que existe gente nos para vir ao ocupar. Sim. E que há uma evolução positiva, não é? E quer dizer, nós já tivemos grandes jogadoras que foram vendidas para os principais clubes, e portanto é uma coisa que vai crescendo. Sim, especialmente acho que a Kika, com aquele seu mais star system, não é? Que ela é muito conhecida por ser muito simpática, acho que também conseguiu aqui angariar adeptos. Sim, porque ela já ainda não era não é sequer a principal na equipa, mas como tem aquela, não sei, parece que as pessoas se atraem mais para ela, e imensas miúdas que gostam muito dela e podem vir a ser o futuro do desporto. Claro. Ainda de notar que, apesar de tudo, há uma cobertura do evento muito diferente se fosse a seleção principal masculina, não é? Porque, à exceção de um jornal desportivo que é a Bola, que tem um enviado especial à Suíça, mais ninguém para já pelo menos tem, e tudo o que eu vi nos jornais de hoje é uma página, meia página, 2 colunas no final do jornal. Depois da página 20. Começar. Portanto, temos Mundial de Clubes, as novelas do mercado dos principais clubes, e lá no meio, depois das modalidades, as femininas. Depois do final do futsal. Depois do futsal, depois do Benfica ter ganho tudo nas camadas jovens. Também nas seleções perdemos o handball ontem, no Sub-19 também. Mas foi renhido e foi até bastante... Que eu pelo menos não vi passar na televisão. Não passou na RTP2? Só se foi RTP2, porque no canal 11, a meia hora a seguir, ia começar o futsal, e portanto nós estivemos ali à procura, não sei se por acaso a RTP2 era um... Eu não vi, mas normalmente este tipo de competições de handball e assim passam muito na RTP2. Mas não sei se passou. Posso estar a fazer publicidade... Mas pronto, mas era isso, já tínhamos falado aqui também de haver mais cobertura de outro tipo de eventos desportivos, não é? Sim. Reforçar mais uma vez. É isso. E pronto, e na próxima semana analisaremos de certeza o Portugal-Espanha, ou Espanha-Portugal, eu não sei muito bem como é que é essa primeira designação. E depois os outros jogos já são na próxima semana, porque temos Itália a 7 e Bélgica a 11. É um grupo difícil. Sim. Mas temos fé, podemos perfeitamente ser um melhor terceiro lugar. Pois, já não era mau. já era muito bom, e prometemos que vamos acompanhar para dar aqui Sim, fazer a cobertura nós. Sim, exato. É isso, então vamos ao nosso Fora de Campo.
que eu já disse que era o meu cabelo magnífico do Carreras, que se calhar usa também Lanique ou assim. É a próxima cara. Depois de falarmos aqui tantas vezes do cabelo dele, a Lanique vai pensar, bem, esta é a nossa próxima cara. Portanto, depois do Vasco Palmeirim. É isso, agora Carreras, que pronto, mesmo que se mude para Madrid, está um pelinho para vir fazer publicidade. Sim. Ou pode ser a cara de lá. Eles têm uma cara em cada país. Sim. Um embaixador. Vais tu? Sim. O teu... Não, eu tenho vários fora de campo. Primeiro, tinha Eduardo Quaresma de férias com a sua namorada. Na Grécia. Fotos muito giras. Muito giras, sim, e até sim, o ótimo. Trincão foi lá dizer Deus grego. Pronto. Porque eles são todos amigos, como diz a Débora. Ai. Sim, agora o Todos Guilherme fora de campo são todos amigos. Não, e eu quero também, porque eu tenho aqui outra, mas eu acho que ele, depois de não ter ido ao Sub-21, merecia mesmo esta folga. Merecia mesmo estas férias. Ele não foi ao Precisava Sub-21 mesmo descansar. Miguel, que precisava descansar a sua saúde mental, não é? Sim. Não se sentia preparado fisicamente. Sim. Pois. É o que ele diz. Não acredito, mas pronto. Depois no outro fora de campo, vocês falaram do casamento do Yulman, mas agora sabe-se que foi o Gyökeres e o St. Just. O St. Just com a sua mulher, o Gyökeres sozinho. Sim. Pronto. Especulamos nós, mas também ainda não vi nenhuma confirmação de que tenha estado lá com a Inês Aguiar. Não, eu acho que não teve, e fala-se, o Record tinha também que eles não estão a passar férias juntos, não é? Estão os dois de férias. Sim. Mas não Quer estão dizer, no mas mesmo ele teve em sítio. Mykonos e ela também pôs umas fotos que sugeriam ali qualquer coisa de... Pois, eles Queres têm- ver que ele fica contrariado no Sporting e sem namorada? Pois é isso que estão a dizer que pode ser mais um fator, não é? Problema na relação pessoal, problema no trabalho. Sim, mas pode ser só mal dizeres, não é? Porque está tudo bem no Quer trabalho, dizer, está tudo bem na só dar o olho. relação. Sim. A malta tem direito a ir passar férias separada. Claro, não é? bem. Semana Já passada estava também foi. marcada, tem tudo. Claro. Depois, Com as de férias facto, com os só vi uma amigos, foto- com as só vi uma amigas. foto dele com os bros, portanto, não Pois. sei. Não sei. Sim, e depois outra coisa do casamento do Yulman e da Amélie, que eu achei muito fofo, foi, eles só há pouco tempo é que revelaram as fotos oficiais do casamento. E eles tiraram uma foto no secundário, na escola secundária, onde eles conheceram e eu achei mesmo fofo. Pronto, era só isto. Achei bem fofo, tipo, eles lá ao pé da placa da escola secundária, porque eles já andam há muito tempo, eles já conheceram-se nessa altura. E eles, Achei mesmo fofo. ele teve 2 fatos. E ela também teve 2 vestidos. Ele teve Dois dois fatos? vestidos. O fato eu não reparei nos Ela vestidos tinha um dela. fato claro e um fato escuro. E ele tinha um fato claro e um fato escuro. E depois ela tinha Fato 2 claro é vestidos. muito Ela também nórdico. tinha 2 vestidos. Tinha um castanhinho claro, mas no momento da igreja estava com Um smoking escuro. mesmo, Sim. não era? Sim. Sim, eu reparei nos vestidos dela. Ela sim. tinha 2 vestidos. Eu gostei mais do primeiro. Eu gostei mais do segundo. Aqueles ombros Embora para. aqueles não me ombros. Pois, no meu fora de campo, também muitas férias, não é? Já falámos aqui de Gonçalo Inácio no Brasil, E na agora Tanzânia. está na Tanzânia, esteve no Dubai, muitas fotos, pronto. Está a fazer o check dos... Sim, dá a pensar antes que eu dos tenha que ir betos trabalhar outra vez, como se fosse ele um beto. Mas no da sábado, margem sul. no sábado foi transmitido o Alta Definição do Pedro Gonçalves. Ai, eu nem vi porque eu acho essas coisas mesmo cringe. Eu confesso já. Ele por acaso, foi transmitido em que ele faz anos, então ele diz: sou Pedro Gonçalves, tenho 26 anos, e naquele dia já tinha 27. Foi logo a primeira coisa. Mas pronto, acho que já falámos aqui também de jogadores que cada vez mais são como um Trincão, um Bernardo Silva, que já vêm de boas famílias e são betos, mas jogam à bola, mas depois continua a haver este jogador quase meio Cristiano Ronaldo, não é? Que realmente não tinha nada. Enfrentou muitas dificuldades. Sim, que ele vivia, quer dizer, por acaso eu já sabia, acho que ele tinha dito, não sei se foi numa outra entrevista, ele vivia no campo do Vidago, porque a mãe dele era a roupeira, eles viviam lá mesmo dentro de uma casa que eles tinham dentro do campo, o que também permitiu jogar muito, jogava até tarde. Não foi na entrevista do Canal 11, tenho Pois, essa calhar ideia. foi. Eu sabia disso, sei que ele já tinha dito em algum lado. Mas pronto, depois também partilhou que é esta coisa que eles têm, que é se tu és do interior, se não és de uma grande cidade, aos 12 anos sair de casa para poder jogar à bola, e realmente para uma criança é super deve ser super difícil, não é? Tipo, não tens ninguém que te faça a comida, não tens nada, e até as escolinhas também eram muito diferentes do que são hoje, não é? Sim. Não podemos dizer que alguém que vai para a academia do Sporting ou Benfica precisa de alguém que vai lhe fazer comida, porque está sempre mas não é disponível, isso, é o conforto, mas não há o de teres conforto, o carinho. Uma pessoa que tu conheces e que te vai proteger sempre da Claro, família, sim. né? A tua mãe, o teu pai, o que seja, de repente são todos quase hostis, não é? É Sim. tudo quase de fora e tu não sabes
Sim, tens ele um até apoio? diz que vivia na casa de uma senhora, mas que pronto, não tinham grande relação, mas que ele vivia lá. E pronto, depois ia para a escola, ia para os treinos, pronto, tudo assim. E pronto, portanto, também há muito este jogador, porque ele diz que para ele o futebol sempre teve que dar certo, seja onde fosse que ele fosse jogar, tinha que dar certo. Plano B, não é? havia um plano B e realmente, pronto, depois ele fala das coisas que mais fizeram sentir-se concretizado, de comprar a casa à mãe, portanto, pronto, é uma vida completamente diferente e ainda há muitos também estes miúdos que se safaram a quem na o futebol vida. mudou a vida, não é? Sim, sim. Verdadeiramente. Muito bem, além do cabelo ele também falou o pote da questão agora de estar à espera do seu primeiro filho, né? Com a sua noiva tiveram Bruna 2 perdas Rafaela, excepcionais. e tiveram 2 perdas, e uma vez ele até saiu num jogo e pediu para ir ter com a Sim, ele jogou, ele disse que jogou, foi substituído. Marcou 2 gols na primeira parte e depois na segunda parte pediu ao Mister, intervalo pediu ao Mister para ser substituído para ir ter com ela, sim. E portanto isso também mostra que mesmo os jogadores da bola e mesmo esta coisa da masculinidade está a mudar um bocadinho, não é? Sim, e que ele sentiu que era importante, não só porque nós vemos aqueles jogadores que jogam quando o pai morre, no dia que a mãe morre, não sei o quê, parece que nunca estão para a família. Sim. E isso também é um paradigma que tem que mudar, não é? Claro. Que isso também faz parte do equilíbrio em todos os homens e até nas estruturas, não é? Olharem para isto com naturalidade de é normal isto acontecer e nós temos que dar este apoio, não é? Pronto, noutra nota mais positiva, mais um casamento por cá, não é? José Sá, estamos a acabar a época de casamentos, estamos a acabar a época porque agora amanhã voltam todos aos seus clubes, não é? Menos aqueles que tiveram fora em seleções ou no Mundial, que devem ter mais umas 2 semanas de férias, mas os clubes regressam amanhã ao trabalho e o José Sá finalmente casou pela igreja. Ele já é casado com a sua mulher, a Raquel Jacob, desde 2022 no civil, mas fizeram agora a festa em Braga, onde esteve também Nininho Vaz Maia, que ainda fez um dueto com o noivo, portanto o noivo foi também uma cantou. Festa rija, parece que sim. Muitos casamentos com cantores. Sim. E pronto, e depois é isso, só das férias e que agora acabam, não é? Portanto, os nossos fora de campo vão ser mais limitados, já não vai haver assim tantos jogadores na Grécia, nas praias. Bem, pode ser que os do Benfica ainda nos presentem. Os do Benfica agora têm que ir pelo menos 15 dias de férias, portanto contamos convosco. Sim. Mantenham-nos atualizadas nas redes sociais. Sim, sem dúvida. É isso. Ficamos por aqui. Até para a semana. Até para a semana.